Jai, minhas mais humildes reverências. Vamos mais um passo. Falta pouco, né? Tá faltando pouco para a gente completar esse módulo básico. Eu quero sempre lembrar isso a vocês. Isso aqui é um módulo básico, tá? Isso, a partir do momento que você domina, que você tem essa base, porque todos despertam mediunidade, é isso que mostrou nos retiros, todos. Só vai depender de você dominar um pouco mais para que a gente possa caminhar para a segunda fase, que vai ser a Jornada Mediúnica 2, né? A gente está nesse ciclo da primeira. Estudem todos os vídeos anteriores, pesquisem, desenvolvam e se tornem. Hoje vamos falar sobre a mediunidade, o tempo espiritual e transformação, né? Compreender que o tempo do espírito não é o nosso tempo. Sabe, existe uma passagem do Srimad Bhagavatam e dos Puranas também, que fala que o tempo de um minuto de Brahma é 1 ano da nossa vida. 1 minuto de Brahma. Então o tempo dos espíritos é diferente. Eu me lembro uma vez que conversando com o espírito, ele falava assim, não, é porque de onde nós estamos, eu consigo ver aonde você está, aonde você vai parar. É como se ele se enxergasse de longe, numa altura que pudesse ver isso como nós, né, as pessoas que gostam de futebol, não é muito o meu caso, mas as pessoas de forma geral, começam a ver o jogo de futebol de cima, né? É diferente. Você, como jogador, você tem um tempo, né? Você, como espectador, tem outro tempo. E para nós parece que tudo é lento, tudo é devagar, porque tudo precisa de transformação, de mudança. Até para você começar a, por exemplo, a incorporar, ter o processo incorporativo, você precisa mudar padrões neurais. Para você poder ter clarividência, você precisa trabalhar melhor a questão ocular, como eu falei, né, o estudo dos 26 sentidos. Vai lá pegar na ordem lá o estudo para vocês entenderem o que eu estou falando. É importante, dentro dessa capacidade de a gente enxergar o tempo, entender que o tempo ele tem que ser o nosso tempo. Não pode ser forçado. Mediunidade não é uma coisa que você tem que forçar. Tem que deixar ela vir natural. Tem que deixar ela vir de forma plena, para que ela sorria, ela se abrace você. E às vezes a gente tem muita pressa. Eu vejo muito isso, né? A pessoa está fazendo um curso, como fez esse curso, e a pessoa pensa, não, fiz o curso, pronto, acabou. Não, isso aqui é só o primeiro passo da jornada. Antes de você entrar no avião, né, antes de pegar, está lá, entrou no avião, a aeromoça vai te explicar os procedimentos básicos para você voar num caso de emergência em situações, não é? Este aqui, eu não peguei agora, não estou com o e-book aqui, mas esse e-book, esse estudo, essa jornada, é o conhecimento básico. E eu sorrindo como aeromoça, falo, não se preocupe, vai dar tudo certo, porque normalmente dá mesmo, né? Então vai depender muito um pouco da tua paciência, no sentido de entender que se você não progride mais rápido, é porque na verdade você está deixando coisas para trás que estão te impedindo. É como se a gente tivesse ancorado a tua emoção, teus desejos, sabe, a tua inação, falta de ação, ou ficar pensando muito, ou pensar pouco antes de fazer as coisas. Encontrar o processo mediúnico de uma forma plena é também encontrar nosso equilíbrio interno, nosso equilíbrio pessoal. E isso tem um tempo, tem uma forma. Todo mundo tem um tempo, sabe? Tem pessoas que saem da casa, da família com 15 anos, 18 anos, 20 anos, e outros só saem com 40 e ainda são empurrados para fora, porque senão não sai, né? Essa é a questão, todos têm um tempo. Permita-se o tempo, e o tempo é só caminhar, não é correr. Você não pode chegar no final do teu processo mediúnico esvarido, sem conseguir respirar, sem conseguir se movimentar. O movimento mediúnico é para que você chegue mais longe, mais rápido, só que você tem que se livrar do peso, porque quando você começou essa jornada comigo, filhos, vocês tinham várias malas que vocês carregavam nas costas, e essas malas cheias de pesos, eu espero que alguns, pelo menos, eles já começaram a tirar. E caminhando sobre
a perspectiva da ordem, né? Tudo esse caminho, essas jornadas que a gente está dando, que eu estou passando para todos, é sempre uma pedra que está sendo retirada, sempre alguma coisa a ser retirada. Eu falo da jornada mediúnica, eu falo da jornada polimata, mas eu estou falando da jornada da vida. A jornada da vida, não só a vida material, só a vida espiritual, a vida emocional. Eu estou falando da vida de uma alma. É isso que somos. Almas tentando se encontrar, perdidas enquanto espíritos, e que ainda estamos aprendendo a movimentar perante a vida material, que é difícil. Né? A vida material tem as suas dificuldades. Né? O tempo do espírito não é o nosso. Quando a gente trabalha com gnose vegetal, é uma coisa que a gente entende claramente, né? Porque 15 minutos em supraconsciência parece uma hora. Você tem uma perspectiva muito longa de tempo, porque a aceleração do teu cérebro, ela corre de forma diferente. Isso ocorre também mediunicamente. Porque quando a gente alcança um estado mediúnico pleno, nós estamos em um estado alterado de consciência. A nossa percepção neural, ela aumenta. Os neurônios trocam mais informação. A densidade e a potencialidade vibracional nossa, ela é aumentada quando nós nos ligamos mediunicamente, independente seja esse despertar mediúnico referente ao nosso ser, enquanto corpo, enquanto espírito, seja ela enquanto ligação espiritual com o mundo espiritual, com o mundo transcendental, abrindo uma porta, uma janela ao mundo transcendental através da mediunidade. Então, esses tempos, eles não são os mesmos. É diferente. O espírito funciona num tempo, como você funciona num tempo, a tua mãe, o teu patrão, né, o taxista, o motorista de ônibus, o entregador do iFood. Todos estão em tempos diferentes, uns mais acelerados, outros mais serenos, mas todos, quando se encontram, eles caminham sobre a mesma velocidade. Mesmo o entregador de mercadoria, do Mercado Livre, né, tudo isso, ele corre com o tempo. Mas quando ele vai te entregar a encomenda, ele está na mesma velocidade tua. Ou não, ele sai correndo, o cara do iFood, ai pizza, ele joga pizza assim, igual jornal, e nem para a moto. Não, ele tem que estar na tua frequência. Os espíritos também entram na tua frequência. Mas tem que respeitar que eles têm uma frequência. Como eles respeitam, e você tem uma frequência, você tem um tempo, você tem suas dores, você tem as suas limitações, e você, muitas vezes, eu espero, já que nos encontramos, você é um espírito, uma alma que está buscando se melhorar, superar, se transformar, tanto a si como a sua família, como tudo à sua volta. Né? A mediunidade, ela também trabalha sobre um aspecto que nós temos que entender que isso também necessita de uma transformação social. Às vezes o nosso processo mediúnico tem a ver com a sociedade, tem a ver com as pessoas, tem a ver com servir ao próximo. Todo processo mediúnico, ele é para servir ao próximo. É sermos mediadores. Mediadores para quem? Só para nós, para o nosso ego? Reflitam sobre isso. Isso é muito sério. Porque quando a gente é médium de nós próprios, normalmente quem nos conduz não é legal, porque está conduzindo para o nosso ego. Não existe isso. Ah, espiritualidade é só para mim. Não. Quando você fala isso, você tá não só crenças limitantes, como tendo numa caixinha, como na verdade, possivelmente, você está com um tampão que não quer enxergar. Você está apontando o dedo ao outro, né? Só que tem 3 apontados para você. E o Pai Divino está sendo a testemunha, literalmente. A gente precisa enxergar que, na verdade, a nossa conexão depende de superação de tudo o que muitas vezes a sociedade nos colocou, a dor nos colocou, porque nós devemos buscar essa liberdade, esse amor, essa plenitude, viver, respirar, e trazer isso é parte. Você levar esse conforto a outras pessoas, transformar a tua comunidade, ajudar a tua comunidade, as pessoas à sua volta, para que elas possam se entender, se compreender e, mais do que isso, se unirem. Porque a vida espiritual tem isso, né? União, para que desta forma sejamos mais fortes, para que possamos transformar
apoiar com amor. Eu sei que eu estou falando, parece uma utopia, porque a maioria das religiões não são assim, mas estamos no primatismo. Temos que abrir nossos braços a amar, sermos plenos, encontrarmos sentido não só na nossa vida, como servir ao próximo, encontrar alegria, encontrar realização, encontrar amor, um amor que seja livre, não uma prisão, não uma posse. Eu estou falando de despertar, de transformação. E quando você faz isso, você leva as pessoas à sua volta. Ok? Então, ser médium sermos também essa ponte de conexão às pessoas que não estão prontas para ser médium. Elas estão prontas, né? Elas são médium, mas elas não querem. Não importa o motivo. Elas têm o seu motivo. Elas têm sua limitação. Você não. Você que está me ouvindo não tem, não. Por isso que está me ouvindo. Então leve essa abertura, leve essa transformação para o mundo, para a sociedade, para aqueles que a gente está envolvido. É um momento de nós, polimatas, nos unirmos, sabe, em trabalho social, em trabalho que transforme as pessoas, não só o nosso ego. Ok? Minhas mais humildes reverências.